Olá, meus amigos, bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos. Eu quero falar um pouco nesta manhã sobre os sinais que Jesus deixou para nós como profecias acerca do cumprimento dos fins dos tempos, cumprimento dos últimos dias. Quero antes ler aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículos 20 até o versículo 33, que diz assim: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Este é um sermão no qual Jesus fala sobre os últimos dias. Capítulo 24 de Mateus fala também deste mesmo sermão do Senhor Jesus Cristo a respeito de todas as assolações que virão e estão vindo sobre a terra. Mas o interessante é que Jesus ele nos deixou algumas dicas, alguns sinais a respeito dos fatos que acontecerão nos últimos dias sobre a terra. E nós podemos ver que parte de tudo aquilo que o Senhor Jesus proferiu a respeito da cidade de Jerusalém se cumpriu logo no mesmo tempo da nossa era, a Era da Graça, a dispensação da graça. No ano 70 da era cristã, Jerusalém ela foi sitiada. O general Tito a invadiu, destruiu, com a ajuda inclusive, segundo os estudos de alguns otomanos, destruíram o templo, destruíram a cidade, e os judeus foram espalhados por todas as partes da terra, em cumprimento àquilo que está escrito no livro do profeta Ezequiel, que Deus disse que espalharia sobre sobre toda a terra a sua nação eleita, a nação de Israel. E Jerusalém tendo sido destruída, todos os judeus espalharam-se pelo mundo todo. Este é o primeiro sinal, diz assim, que quando vir Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. A desolação veio sobre Jerusalém quando o povo judeu rejeitou o Senhor Jesus Cristo, e Herodes, aliás Pilatos, quis soltar a Jesus, mas eles gritaram que não, que deveria ser crucificado, e aí ainda promulgaram uma sentença contra si mesmo, dizendo que cai o sangue desses justos sobre nós e sobre os nossos filhos. Eles pediram então que a ira de Deus, que pelo fato de Jesus ter sido morto fora de Jerusalém, viesse sobre eles, quando eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo, né? Como Pilatos falou que ele era justo. Diz aqui: dias de vingança são estes. Ai das grávidas, das que criarem naqueles dias. Foram dias terríveis, onde houve o cerco de Jerusalém, muitas pessoas foram mortas, muitos judeus foram espalhados sobre toda a face da terra.
Mas esses são apenas alguns sinais. A palavra do Senhor diz que, através do capítulo 24 de Mateus, que haveria outros sinais que nos dariam uma ideia do que estaria acontecendo antes da volta iminente do Senhor Jesus Cristo. Ele fala no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele diz assim para os seus discípulos: Jesus respondendo disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Jesus estava falando aqui de uma proliferação, quando ele diz muitos virão em meu nome, de falsos profetas, se dizendo portadores da voz de Cristo para a humanidade. Muitos falsos profetas que se levantariam para enganar o povo de Deus, tirando o foco do verdadeiro sentido, da essência do Evangelho, levando as pessoas a um egoísmo, a um antropocentrismo, deixando então de buscar em primeiro lugar o reino dos céus. É o que temos visto nos nossos últimos dias. Um dos sinais de que Jesus falou é o homem centralizando no seu próprio ser todas as coisas, querendo parecer Deus, colocando muitas das vezes Deus contra a parede, o determinismo humano, dizendo eu quero determinar isso e Deus vai cumprir. Jesus disse: muitos virão em meu nome dizendo eu sou Cristo e enganarão a muitos. Será o espírito de engano proliferando no meio da sociedade, no meio das igrejas, tirando a atenção para o verdadeiro foco, que é a volta iminente do Senhor Jesus Cristo. É um dos sinais. Jerusalém foi destruída no ano 70, primeiro sinal. Outro sinal fala da figueira que Lucas aqui escreveu, florescendo. A figueira é um símbolo da nação de Israel. Jesus, ele disse: não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Em 14 de maio de 1948, a nação de Israel renasceu através do movimento sionista, iniciado ali naquela região do Oriente Médio. Muitos judeus retornaram à sua pátria para retomarem ali a posse, ali na Palestina, do seu lugar que foi prometido por Deus a Abraão. Então, a figueira florescendo é um dos sinais. Aí se começa a contagem desse tempo que Jesus falou de uma geração. Uma geração, ela leva, segundo a Bíblia, de 70 a 80 anos. Então, uma geração, ela se conta, vamos dizer, se nós contarmos a partir de 1948, já estamos chegando a um final de geração, né? Ou seja, nós podemos assim conjecturar, mas não podemos afirmar. Mas podemos pelo menos olhar através das Sagradas Escrituras, que a Bíblia nos diz que Jesus está às portas, voltando para buscar a sua igreja. Que Deus abençoe. Essa é uma primeira parte de uma série de sinais que estaremos apresentando para a igreja, para trazer aqui fatos que comprovam que Jesus está voltando. Primeiro sinal, destruição de Jerusalém. Segundo sinal, a volta dos judeus para a sua terra, o aparecimento de falsos cristos, de outras pessoas se autodenominando apóstolo de Cristo, falando em nome de Cristo. Terceiro sinal, Israel sendo restaurado como nação novamente e trazendo ali o sentimento de um terceiro templo para que seja oferecido os sacrifícios a Deus. Brevemente estaremos trazendo novos sinais para a edificação do seu povo, do povo de Deus. Deus abençoe a todos.